Se você nasceu nos anos de 1986, 1984, 1982, você provavelmente pegou os clássicos dos clássicos. O meu primeiro videogame, por exemplo, foi um Atari. Um Atari, gente. Nossa! Era um joguinho, eu jogava um joguinho de navezinha, bem assim, pixelado, sabe? Assim, e jogava numa TV de tubo. Então, assim, cara, era muito... Na época era bom, era da hora, sabe? Então, quando eu tinha mais ou menos ali nos anos de 1990, 1992, eu já tinha 8 anos, 7 para 8 anos, eu lembro desse joguinho pixelado no Atari, cara. Nossa, velho. Então, aí agora a gente vai bater um papo aí como é que era os videogames antigamente. E se você tem na faixa dos 39, 40 anos, eu tenho 39 anos, meu nome é Zankiri, e aqui vamos bater um papo sobre como era jogar videogame nos anos 90, anos 80... Opa, anos 80 não, eu nasci em 86, mas anos 90 até 2000, 2000 e pouco, beleza? Então, bora conversar um pouco. Então, gente, como todo brasileiro, eu nasci pobre. Sim, eu nasci pobre, gente. Eu nasci numa cidadezinha bem pequenininha, lá no Rio Grande do Sul, lá numa cidade praiana chamada Tramandaí, Imbé. Eu nasci lá naquela região lá. E naquela época eu acabei perdendo meus pais cedo. Eu perdi meu pai quando eu tinha 7 anos, a minha mãe quando eu tinha 8 anos. Eu fui morar com a minha irmã, de parte de pai. E a gente não tinha muito dinheiro, entendeu? Então ela recebia minha pensão que meu pai deixou pra mim. Ela já tinha mais 3 filhos, então a gente era pobre, pobre mesmo. Mas naquela época o que que tinha? Tinha locadoras onde você ia jogar videogame, você pagava. Eu lembro que na época era R$1 a hora, você pagava R$1 a hora e jogava 1 hora. Funcionava desse jeito naquela época. Ali em meados dos anos 1998, quem não tinha videogame optava pra isso, entendeu? Então você chegava lá, tinha um cara que ele tinha um estabelecimento com 10 televisões, que eram umas televisões de tubo gigante, e tinha PlayStation, tinha Nintendo, aí você pagava a hora. Por exemplo, eu lembro que no Super Nintendo a hora era 70 centavos naquela época, e no PlayStation 1 a hora era R$1. E pra conseguir R$1, gente, pra jogar naquela época, pra conseguir 70 centavos, parece nada, né? Parece mas 70 centavos, R$1. Mas pra aquela época, gente, R$1 é como se fosse hoje, sei lá, R$15, entendeu? Já calculando com a inflação. Eu não sei como é que tá a inflação no Brasil hoje, porque eu não vivo mais no Brasil. Eu tô há 10 anos fora do Brasil, moro nos Estados Unidos. Mas, gente, era isso, entendeu? Ou você pagava pra ir na locadora se você não tinha videogame, ou você não jogava. Então era mais ou menos isso. E pra conseguir na época R$1, R$2, né? Bem falar bem, né? R$2 mesmo. Era difícil, gente, entendeu? E tipo, naquela época o salário mínimo era em torno de 130, R$140, eu acho, R$120, alguma coisa assim. Ou era comer, ou era, entendeu? Porque não tinha essa de, pega R$1 aí. A minha irmã não ia desperdiçar dinheiro comigo pra me dar dinheiro pra ir na locadora. Então eu tinha que me virar nos 30. Às vezes eu fazia alguma coisa, pedia pra minha madrinha. A gente se virava, entendeu? Então, isso, gente, isso era hardcore. Então, se você hoje, tá, tem 20 e poucos anos, tem 16 anos, cara do céu, você nasceu numa época assim, ó, maravilhosa. Porque se você tivesse nascido nos anos 80, você ia crescer tendo que pular, ir nas locadoras, assistir os caras jogando, cara. Então, assim, tinha época que eu não tinha dinheiro. Naquela época eu tinha 10, 11 anos, eu não tinha dinheiro, gente. Eu não conseguia trabalhar também, eu estudava e era muito limitado, não tinha essa tecnologia que a gente tem hoje, não tinha a internet que nem a gente tem hoje, não existia isso. A internet era rádio e quem tinha era rico, entendeu? Na época, quem tinha um computador na época era um Pentium 1, 2, 3 e 4. E tipo, quem tinha um PC desse, cara, era milionário no Brasil, tá ligado? Não tô exagerando, mas o cara tinha que ser bem de vida, cara. A mãe, pra dar um PC desse, tinha que ser, aqui, bala na agulha na época, entendeu? Porque era caro. Eu tinha um amigo meu, um argentino, a primeira vez que eu fui ter contato com PC foi um amigo meu argentino, o Julian. Até nunca mais falei com ele, faz anos que eu não falo com ele. Então ele me levou na casa dele, cara, quando ele me mostrou o Pentium 4 dele, jogando SimCity 3000, cara. Eu fiquei abismado. Nossa, cara, eu quero um desse. Não tinha dinheiro na época, né? No Brasil é isso, né, gente? Então quem nasceu nos anos 80 e poucos, ali 90, cara, pegou aquela fase, tipo, ou você ia pra locadora jogar, ou você veio com a família rica, entendeu? Que teve condições de te dar um videogame. Muita gente teve isso, outras pessoas como eu não, entendeu? Então a gente optava pra ir nas locadoras, entendeu? Tentar jogar nas locadoras e tal. Mas daí o que aconteceu? Pra mim, eu sempre amei jogos, né? Então, o GTA na câmera de cima, que era o GTA 1, acho o 2,
Eu acabei jogando na locadora, mas eu jogava quando dava. E assim, a gente ia se virando, gente. Era assim que funcionava a época do pobre de não ter videogame no Brasil. 1990, 1990 e poucos. Eu lembro que nos anos 2000 eu já tava daí com meus 14 anos, eu acho, 14 para 16 anos. 14 para 16 anos. Então eu recebi uma oportunidade para ir trabalhar numa locadora de videogame. Daí como é que funcionava? A mulher lá, o nome dela é Dona Marina, até hoje, acho que ela vive ainda, acho que ela já tá velhinha já, 70 e poucos anos, mas na época ela era jovem, ela tinha uns 40 e poucos, 50 anos. O que a gente fez um acordo? Ela disse assim, ó, tu trabalha aqui, tu ganha 30% da locadora que arrecadar no final do dia, e quando tiver livre, tu pode jogar. Cara, foi maravilhoso, né? Eu trabalhava, fazia um dinheirinho, e nas horas livres, né, eu jogava. Cara, eu torcia, cara, pra ninguém vir na locadora pra mim jogar. Entendeu? Porque quando tava vazio, podia jogar, mas se tivesse gente, não podia jogar, porque tinha que estar prestando atenção na piazada ali, não entendeu? Então, era mais ou menos isso. Era bom, gente, foi uma época boa. Eu lembro que eu tinha 15 para 16 anos, e eu trabalhei um ano nessa locadora fazendo isso. E ela deixava eu jogar, e a gente tinha umas 5 ou 6 televisões lá. Era muito da hora. Foi aonde eu comecei a jogar os games. Foi aonde eu tive contato com 64, com PlayStation 1, com Super Nintendo. Afinal, né, eu não cresci em família rica, então cresci em família pobre. Então, esse era o jeito que eu fazia para poder jogar. E, gente, foi uma aventura, sabe assim? Foi uma aventura, porque imagina, cara, tu amar alguma coisa, mas tu tá em um lugar, em uma situação, e juntando isso com a economia também do país, que não ajuda muito os seus pais te darem alguma coisa, você ter que fazer meios para poder, entendeu? Jogar ou ter algo que você gosta. Eu também nunca tive brinquedo, nada, porque infelizmente, né, cresci pobre, mas era esse o jeito que a gente se virava nos 30, entendeu? Então, era esse o jeito que a gente jogava videogame na época, gente. A gente ia nas locadoras, tinha uma televisão de tubo, gigante. Se eu achar a imagem, eu vou colocar aqui pra vocês passando. E aí, sentava lá e jogava, pagava pra jogar, entendeu? E era isso, e era um business, cara. Quem tinha esses business na época fazia muito dinheiro, tá ligado? Então eu lembro que eu comecei a trabalhar fazendo isso, e eu comecei a fazer uma grana até. Na época, quando final de semana, eu lembro que na época, tá, ano 2002, um dia deu 100 reais de lucro da locadora. 100 reais pra aquela época, gente, era muita grana. Era como se hoje fosse, não sei, acho que uns 600 reais o dia, imagina, numa locadora de videogame. Então 30% desse valor eu levava pra casa. Então, na época, pra mim, eu saí com 30, 40 reais de lá. Meu Deus, tava muito feliz, né? E mais a opção de poder jogar. Então, foi assim que a gente se virava, né? Que eu fui me virando. Aí, ali, passou os anos e tal, aí eu terminei de estudar. Aí, com 17 para 18 anos, eu me mudei para uma cidade grande, Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul. E lá eu comecei a ter contato com as Lan House, onde eu comecei a jogar os Need for Speed, outros jogos. O GTA San Andreas, eu joguei na Lan House, gente, muito tempo. Eu não tinha computador, entendeu? 2006 para 2007, isso era pobre ainda, tava recém começando a vida, recém tinha terminado os estudos, entendeu? Tava vendo que eu ia começar, que tipo de faculdade eu ia fazer naquela época, né? Era muito visado isso, faculdade, fazer alguma coisa, o que você vai fazer e tal, entendeu? Então, gente, era esse o jeito que a gente se virava, entendeu? Pra jogar. Então, quem nasceu em uma família classe média, mais ou menos, a mãe até parcelava ali um videogame. Eu, como nasci e meus pais acabaram morrendo cedo, eu fiquei com a minha irmã de parte de pai, ela já não era muito fã de mim, e ela acabou não me dando nada. Mas depois ela deu um videogame pro filho dela, um PlayStation 1, um PlayStation 2. Mas ela já tava bem, né? Porque ela era professora, começou a ganhar mais, concursada. Aí era outra época, mas a minha época, infelizmente, pobre, né? Eu não ganhei nada, assim, nenhum videogame, nenhum Nintendo, nenhum Atari. Mas enfim. Então, gente, eu comecei a ter contato mesmo depois de 2007 ali. E aí foi onde eu comecei a fazer dinheiro, comprar meu PS3, comecei a salvar grana. E assim eu fui me virando, entendeu? Então esse era o jeito que a gente fazia nos anos 2000 até 2000 e poucos ali, 2005, 2006, pra poder jogar videogame, se virar, dos anos 90 até 2000 e pouco, entendeu? Aí depois muitas coisas aconteceram, aí acabei melhorando de vida, eu comprei um PC Gamer, eu comecei a trabalhar numa loja de hardware, de PC, com um amigo meu em Porto Alegre. Aí eu construí meu primeiro PC Game e assim foi, gente. Então, infelizmente no Brasil, as condições não te dão chance, cara, a não ser que você seja um Einstein da vida, sei lá, um cara hiper mega, entendeu? Pra poder conseguir as coisas. Naquela época era assim, hoje tá mais fácil, com a internet hoje, qualquer pessoa que tem um celular consegue desenrolar, fazer vídeo, já começa talvez crescer e fazer dinheiro com o YouTube. Hoje é muito mais fácil. Se você tem um celular, você consegue fazer um canal
e já começa a monetizar depois de alguns meses, depois que você mora com seus pais e tal. Então é muito mais de boa, sabe? Na minha época de adolescente, gente, não era assim. Na minha época, não existia isso, infelizmente. Mas enfim, gente, é isso. Eu não sei quantos minutos tá esse vídeo aqui, mas tá meio longo, deixa eu ver. Só explicando pra você como era, né, como a gente cresceu, como os videogames... infelizmente no Brasil, né, como a gente fazia para se virar nessa época. Então hoje, se você tá numa situação onde você tenha contato direto com a internet, você nasceu entre os anos 2000, 2006 ali, cara, você vive uma outra época, velho. Você assim, ó, você tem uma chance única nas suas mãos agora. Você tem a internet, você tem informações, você tem tudo. Na minha época não tinha isso, quando eu era adolescente. E hoje a gente tem muito mais oportunidade. Então, enfim, essa é a minha história aqui pra vocês, tá? De como era a vida no passado com os videogames, como era pra muitos e até para youtubers hoje mais velhos, entendeu? Eles também passaram por isso. Eu acho que o Zangado, o YouTube, o Zangado, ele é um youtuber bem... também, que a mãe dele parece que deu um videogame pra ele e ele jogava o mesmo cartucho, cara. Pra te ver, ó. O Zangado, brother, ele tem um vídeo que ele fala sobre isso. Ele jogava o mesmo cartucho repetidas vezes, porque às vezes a mãe dele não tinha condições de comprar. E era assim, gente. Era assim. Condições, entendeu? De pessoas classe médias pobres. Eu não sei como é que era a condição do Zangado. Provavelmente era mais ou menos classe média pobre também. Mas era assim que a gente fazia. Então hoje você tem uma puta de uma oportunidade nas suas mãos pra você fazer dinheiro com a internet, com o YouTube, entendeu? Ter um PC legal, ter um PC maneiro, ter um videogame, ter um PS5. Você pode. Se você crescer um canal no YouTube, se desenvolver, cara, trabalhar online hoje, as ferramentas assim, ó, hoje é muito mais fácil, entendeu? Então, resumindo, eu hoje moro nos Estados Unidos há 10 anos, eu tenho meu PC da NASA aqui, meus videogames, mas, cara, eu não sei se eu teria isso se eu estivesse no Brasil hoje, a não ser que eu estivesse trabalhando na internet direto, entendeu? Porque eu trabalhei um tempo na internet no Brasil, eu tinha um canal no Brasil antes, mas eu acabei encerrando o canal. Na verdade, quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu perdi o canal, daí eu desisti, comecei a trabalhar em outra coisa, comecei a estabilizar minha vida nos Estados Unidos. Aí agora, de 1 ano e meio para cá, que eu voltei de novo a fazer vídeo com a internet e criei esse canal aqui, o Zenker, entendeu? Para começar a fazer vídeo de jogos, que é a minha paixão. Mas é isso, gente, então... Fica a dica aí, então, aproveite esse momento, aproveite essa vibe agora, cara, você está numa boa época, na minha época, na nossa época de outros youtubers aí, cara, não era fácil, beleza? E é isso, um grande abraço, fico por aí, inscreva-se no canal, deixe seu joinha, e até mais, valeu, fui!